Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Eita agora! Vamos falar a palavra de Deus e hoje a gente vai falar de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Então Deus falou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eita glória! Nesse contexto aqui, a gente vê que Deus ele tirou o povo da terra do Egito. O povo estava sofrendo, o povo estava clamando por um libertador. Deus levantou Moisés, tirou o povo da terra do Egito. E depois o povo começou a murmurar contra Deus. O Deus abriu o mar para tirar o povo daquele sofrimento. Deus fez maravilhas, fez milagres, deu maná no céu, fez tudo que poderia fazer e o povo começou a murmurar. Eita, o povo reclamou, começou a reclamar contra o Deus que estava na frente, honrando eles. Então, o povo que era para ficar 40 dias, ficou 40 anos por causa da reclamação. E o que a gente pode inferir e aprender com isso no contexto de hoje em dia? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com problemas, muitas vezes problemas graves. Muitas vezes a pessoa está com problema de saúde, muitas vezes a pessoa está sem emprego, muitas vezes a pessoa está o casamento destruído e Deus recupera a saúde. Deus dá um emprego, muitas vezes é um concurso, você passa no concurso, Deus te honra, um concurso melhor ainda do que você esperava, entendeu? Deus recupera a sua saúde, Deus restaura o seu casamento. Aí o que acontece? As pessoas acabam esquecendo de Deus, as pessoas acabam esquecendo e acabam reclamando de outras coisas, de outros problemas. Ao invés de agradecer, de ser fiel, ela começa a olhar para outros problemas. Pô, isso aqui está errado. Ao invés de agradecer a Deus, começa a olhar outras coisas e esquecem do Deus que curou, que restaurou e que prometeu e cumpriu o que a pessoa precisava. Então, a gente vê que Paulo ele fala assim, Deus ele fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eita glória, que palavra de Deus. Então quando Deus fala isso, a gente entende que mesmo a pessoa estando com problemas, você vê uma pessoa toda atribulada com problemas, mas ela é fiel a Deus e ela botou a dependência dela toda no Senhor, ela é muito mais forte do que as pessoas olham para a pessoa. É uma pessoa que muitas vezes é muito bem sucedida, mas ela coloca a força dela apenas na inteligência humana dela e não na inteligência do Senhor. A palavra de Deus diz que a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura, que a inteligência do homem. Então a gente estudando teologia, a gente vê que Deus é um Deus que está ali esperando a gente buscar Ele. Só que Deus ele não vai fazer se você não buscar Ele. Deus, tudo na nossa vida, a gente tem que dar o primeiro passo para Deus dar dois para o nosso lado. Não adianta você querer fazer as suas coisas na sua força e depois você esquecer de Deus e ficar reclamando e achar que é culpa de Deus. Pelo contrário, coloque todas as suas forças em Deus, busque oração, busque jejuar, busque orar, ler a Bíblia, doutrinas espirituais, que isso vai te aproximar de Deus, vai te aproximar do Senhor Jesus. E isso enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Então, quando a gente fortalece o nosso espírito, a gente está mais próximo de Deus. A gente estando mais próximo de Deus, não tem coisa melhor, porque aí a gente fica mais sensível, né, a voz de Deus, as respostas espirituais que o Senhor tem para a gente. Então vamos buscar a Deus e vamos ser fiéis a Deus. Muitas vezes Deus faz alguma coisa na minha vida e eu esqueço de agradecer, e isso a gente não pode fazer. A gente tem que agradecer: Senhor, mesmo eu não sendo digno, o Senhor me levantou, o Senhor restaurou a minha saúde, o Senhor curou a minha filha, o Senhor restaurou meu casamento, o Senhor me ajudou a passar no concurso, porque eu sei que não foi na minha força, foi na sua força. Coloque Deus sempre na frente de tudo que você for fazer e veja Deus fazendo milagres na sua vida. Isso aí, gente, isso aqui não estou tirando da minha cabeça, isso aqui é bíblico. Deus honra, mas Deus honra quem honra Ele, não honra quem não honra Ele. Então busque ao Senhor Jesus de todo o coração, entendeu? Que o mais, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eita glória a Deus, eita maravilha de Deus. Tenha uma ótima noite, valeu!